Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A partir deste momento, a Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério. Minoro, escolhi mal o fim de semana para subir com você a Teresópolis. Pena não. O dia estava tão bonito, não? É. Agora de noite caiu essa tempestade. Minoro sente muito, Mas inspetor. que é isso? Você não tem culpa do mau tempo. Mas... E depois pode ser que, passada a tempestade, o resto do fim de semana seja bom. Minoro faz voto de que ilustre amigo esteja falando pela boca de um profeta. Acho bom estacionarmos à margem da estrada e esperar a chuva amainar. Não se vê um palmo diante do nariz? Isso mesmo, ilustre amigo. Nós não tem pressa, não? Vamos encostar, vamos. Estamos num trecho da estrada onde não existe nenhum bar, nenhum restaurante, nada. Uma casa aqui, outra mais adiante. E olha lá. E lá adiante tem uma luzinha, não? Uma casa de veraneio. Isso. Certamente os caseiros. Vamos ficar aqui mesmo no carro. Logo que o temporal passar, seguiremos viagem. Isso. Quer um cigarrinho? Obrigado muito, não? Minoro não fuma, né? Me esqueci. Vamos esperar com paciência. Que noite. O que foi isso? Pareceu um tiro. Você ouviu, Minoro? Sim, alguém está gritando socorro. É voz de mulher, não? Vamos ver do que se trata. Os tiros e o grito pareceram vir daquela casa iluminada. Vamos até lá. Um cara saiu da casa, inspetor. Vamos encostar lá e ver o que sucedeu. Sim, vamos lá. Ajuda-me! Assassinaram meu marido! Socorro! Ajudem-me! O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Quando Morre um Milionário. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Acalme-se, minha senhora. O que foi que aconteceu? Meu sogro acaba de ser assassinado a tiros em seu quarto. Onde fica o quarto? Precisamos ir até lá. Esperem. Quem são os senhores? Com que direito entraram nesta casa? Sou o inspetor Marinho Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Este é Minoro, um amigo. Isso. Por acaso estávamos estacionados à margem da estrada, aguardando uma estiagem para seguir o nosso caminho. Ouvimos tiros e depois os gritos. Inspetor de polícia? Oh, meu Deus, parece mesmo a propósito. Por favor, venha comigo. O quarto de meu sogro é lá em cima. Foi horrível. Eu estava ainda acordada lendo quando vi os tiros. Saí de meu quarto e fui pelo corredor. Alguém no escuro me deu um esbarrão, eu caí. Senti que alguém descia a escada correndo. Levantei-me e fui ao quarto de meu marido. Ele estava caído para fora da cama, cheio de sangue. Foi horrível. Procure controlar-se, minha senhora. Vamos precisar de seu depoimento com mais detalhes. Vamos ao quarto do crime. Por favor, por aqui. Venham.
Quantas pessoas moram nesta casa? Apenas meu sogro e a mulher dele. A Germana, que o senhor viu lá embaixo. Ah, a senhora não mora aqui? Não, senhor. Moro no Rio, em Copacabana. Wagner também mora no Rio. Quem é Wagner? Sobrinho do meu sogro. Um cabeça de vento que vive às custas do tio. E ele também está na casa hoje? Sim, senhor. Eu acho estranho que não tenha aparecido. Bem, mas é este o quarto. Sim, inspetor. O homem foi atirado fora da cama. Pelo impacto das balas. Veja como sangue. Sim, muito. Uma das mãos completamente destroçada. E o peito? Deus do céu. Um crime terrível. Creio que foi usada uma arma de grosso calibre. Uma 45, talvez. Somente uma arma destas causaria tamanho estrago num ser humano. Uma barbaridade. Há telefone na casa? Ah, sim, senhor. Meu Deus, quem teria feito isso? Só poderia ter sido alguém de dentro da casa. A não ser... Querido inspetor, dá licença, humilde Minoro, dizer uma parte. Pode falar, Minoro. E a pessoa que fugiu de automóvel depois que nós ouvimos os tiros e os gritos lá fora? Era isso mesmo que eu ia dizer, Minoro. A pessoa que fugiu de carro deve ter alguma coisa no caso. Quê? O senhor está querendo dizer que uma pessoa deixou esta casa? Mas é impossível. Pois estou dizendo que em casa só estávamos eu, Germana, Wagner e meu sogro. Sendo assim, eu gostaria de falar com o Sr. Wagner. Convém chamá-lo. Bem, para não contar com os tiros e os gritos de Germana, é porque certamente Wagner tomou outra bebedeira. Sempre assim. Toda vez que vem passar o fim de semana cá em cima, Wagner acaba se embriagando. Mas, por favor, venham comigo. O quarto dele é logo adiante. É este aqui. Wagner? Wagner? Acorde, Wagner. Seu tio foi assassinado. Wagner! Que tal experimentarmos a porta? Sim. Oh, a porta estava aberta? Que eu imaginava. O quarto está vazio. Era essa a luz que víamos da estrada, Minoro. A luz de um pequeno abajur de cabeceira. A cama nem sequer foi desfeita. Mas pela marca existente podemos ver que alguém esteve recostado e com os pés sobre a colcha. Vejam a posição dos travesseiros e a marca dos calcanhares na colcha. Wagner fugiu. Meu Deus, então foi... Não é possível. Quem não tem culpa não foge do mal. Se o Sr. Wagner escapou é porque teme alguma coisa. Mostre-me o telefone, por favor. Preciso comunicar-me com a delegacia de Teresópolis e pedir a perícia. Sim, inspetor. Venham comigo. O telefone fica lá embaixo, na sala de leitura. Venham. Obrigado, Macedo. Pode deixar por minha conta. Oh, um pedido seu é uma ordem. Providencie então a vinda da perícia do jeito. Depois eu lhe transmito os resultados. E melhoras, viu? Um abraço. Minoro. Já sei, Luiz inspetor. O caso é seu, não? O caso é nosso, Minoro. O Macedo, meu velho amigo e atual delegado local, está de cama, pois levou um tombo esta tarde para o seu pé. Pediu-me para me encarregar do assunto. Adeus, fim de semana de descanso, não? Quem sabe, Minoro? Talvez tudo se resolva facilmente. Tomara, não? Tomara. O senhor vai descobrir quem foi que matou meu marido? Assim pretendo, dona Germana. Eu gostaria de conversar a sós com a senhora. Eu os deixo, inspetor. Eu vou preparar um pouco de chá. O senhor toma chá ou prefere café? Eu não tenho preferência. Então eu vou preparar alguma coisa. Com sua licença. Pois não? Que deseja saber? Dona Germana, desculpe a pergunta, mas... Ao que parece, seu marido era bem mais idoso do que a senhora. Sebastião tinha idade para ser meu pai. Mas eu o amava, inspetor. Casei-me por amor. O fato de Sebastião ser milionário não influiu em absoluto na minha preferência. Que idade tinha seu marido?
Sebastião estava com 65 anos. Eu tenho 30. Sou a segunda esposa dele. A primeira morreu há muitos anos. E o filho certamente é do primeiro matrimônio. Filho? Que filho? Dona Áurea disse ser nora do morto. Ora, para existir uma nora é necessário que exista um filho, não? Ah, sim. Áurea era casada com o filho de Sebastião, Hernani. Ele morreu faz mais de 6 anos. Quando me casei com Sebastião, ele já estava morto. E há quanto tempo a senhora estava casada? 6 anos. Eu trabalhava para Sebastião. Era sua secretária. Quando ele resolveu se retirar dos negócios, propôs-me casamento. Já existia um romance entre ambos? Exatamente. Nem Áurea nem Wagner aprovaram o nosso casamento. Claro, eu seria uma pedra no caminho de ambos. Mas Sebastião era um homem de personalidade forte que não se deixava influenciar pelos outros. Casamos. E moram aqui faz muito tempo? 4 anos. Primeiramente morávamos em Copacabana, mas a convivência com Áurea não era das melhores. Sebastião queria repouso, cuidar de seus livros, de suas leituras. Aqui existe a tranquilidade que desejávamos. Então, Dona Áurea e o Sr. Wagner não moram aqui? Não, a Áurea mora em Copacabana com o filho, Felipe. E Wagner mora também na Zona Sul, num apartamento conjugado que Sebastião lhe deu. Mas ambos viviam de olho no dinheiro do meu marido. Por isso, quase todos os fins de semana apareciam por aqui para aborrecer-nos. Dona Áurea, então, tem um filho e não está aqui? Felipe é jovem, inspetor. Não liga muito para reuniões de família. Não é mau rapaz, embora tenha a mãe ambiciosa que tem. Sebastião gostava muito dele. Neto único, o senhor compreende? Entendo. A senhora é casada com comunhão de bens? Desconfia de mim, não é? Natural. Uma mulher jovem que se casa com um velho é sempre alvo de desconfianças. Por isso mesmo nós nos casamos com separação de bens. A morte de meu marido me deixa pobre, inspetor. Ou pelo menos não tão rica como temos sido. Muito obrigado, dona Germana. Uma última pergunta. Sabe o número da placa do carro do Sr. Wagner? Wagner não tem carro, inspetor. Nesse caso, como pôde escapar, não? Aqui só existem 2 carros, o nosso e o de Áurea. Se Wagner fugiu de um carro, foi num desses 2. Isso é fácil de verificar. Basta ir à garagem. Mas eu não creio que tenha usado o nosso carro. Ele não tinha chaves. Já o carro de Áurea... O Sr. Wagner tem as chaves do carro, dona Áurea? Pelo menos vieram juntos e era ele quem guiava. Qual a marca do carro de dona Áurea? Um Maverick cor de vinho. Presente de meu marido, é claro. Muito bem. A senhora deve descansar um pouco. Falarei com dona Áurea. Os rapazes da perícia e o legista certamente. Ignorou. Isso mesmo, inspetor. Vá receber o meu nome e conduza-o ao quarto do clube. Enquanto isso, conversarei com dona Áurea. Pode deixar por minha conta aí, meus amigos. Mineiro vai cuidar de tudo direitinho. Muito ou pouco açúcar, inspetor? Nenhum. Eu uso adoçante. Muito obrigado. Mas então prove algum desses biscoitos. São feitos em casa. Seu sogro gostava muito deles. Muito obrigado. Dona Áurea. Sim? Eu preciso lhe fazer algumas perguntas. Claro. Certamente o senhor suspeita de todos nós. Germana deve ter se encarregado de aumentar suas suspeitas a meu respeito, não é? Bem, inspetor, ela não me suporta. Nem a mim e nem a Wagner. Sim? E por quê? Porque nós somos herdeiros da fortuna de meu sogro. Está tudo no testamento. Germana ficará apenas com esse sítio, o carro e uma pensão vitalícia. Uma boa pensão, mas que nem de longe chega a ser igual à fortuna deixada pelo velho. E por que o Sr. Sebastião foi tão injusto com a esposa? Bem, ela, talvez tentando dar um golpe, exigiu que ele fizesse um testamento por amor e não por interesse. Como será feita a partilha dos bens? Bem, o apartamento onde moro está em nome de meu filho. Foi de meu sogro.
As ações da fábrica serão divididas igualmente entre mim, meu filho e Wagner. Claro que Germana receberá algumas, mas em número bem reduzido. O controle de tudo ficará nas minhas mãos, nas de Wagner e nas de meu filho. Seu filho é menor? Felipe fez 21 anos no mês passado. Mas como eu e Wagner temos juntos a maior número de ações do que ele, aquele menino não poderá introduzir as suas ideias malucas nos negócios. Compreendo. A senhora emprestou seu carro ao Sr. Wagner? Emprestei? Não. Apenas ele veio comigo e deixei que guiasse. Eu não gosto de guiar em estradas. E a chave do carro ficou com ele, naturalmente? Sim. Deixei as chaves do carro com Wagner. E ele tratou de escapar em seu carro? Não compreendo por que Wagner agiu assim. Quem não tem culpa... Será que o Sr. Wagner não tem realmente culpa no cartório? Mas por que Wagner iria matar o tio, inspetor? Tinha tudo quanto desejava. Meu sogro era um mão aberta. Ninguém pode ler o que se passa no pensamento alheio. Talvez o Sr. Wagner tivesse pressa em tomar posse de tudo quanto lhe estava destinado pelo testamento. Oh, inspetor, eu não acredito. Entre. Licencinha, inspetor. Se não traz uma pessoa para falar com o senhor, não? Faz favor de entrar, não? Entra. Wagner! Sim, sou eu. Oh, meu Deus, mas todo sujo, a roupa rasgada. Você está ferido. O que aconteceu? Que explicação dá para a sua fuga, Sr. Wagner? Eu não fugi, inspetor. Não? Então por que saiu daquela maneira? Eu ia em perseguição ao assassino. Como? Sim, eu vi um vulto correndo pelos fundos do sítio e calculei que, como a parte final das propriedades monteiram a outra curva da estrada, fosse fácil cortar a fuga do criminoso. Talvez o senhor esteja dizendo a verdade. Pode provar o que acaba de dizer? Infelizmente, não. Nesse caso, o senhor continua sendo suspeito. De todos os presentes, o senhor é o maior suspeito. Eu esperava por isso. Todos os parentes são suspeitos quando morre milionário. Mas eu sei que não fui eu. E a prova está no estado em que me encontro. O que foi que lhe aconteceu? Eu fui agredido. Agredido pelo assassino em fuga, inspetor. Conheça melhor o Brasil consultando as publicações do IBGE. O prazer é todo meu, volta ao nosso lar, pois tu és a mulher que eu mais amei neste mundo. Continua o sucesso do programa de Ricardo Cravo Albim, focalizando a vida musical de Orlando Silva, o cantor das multidões. Canto Maior, uma pequena antologia dos grandes intérpretes da música popular do Brasil. Neste domingo, às 8h05, pela Nacional do Rio. Morta na vida de fé, no silêncio das noites serenas. O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Quando Morre um Milionário. Está vendo como tenho razão, inspetor? O sítio vem até a parte de baixo da estrada que dá uma curva em S. Ora, ao ver o vulto correndo para baixo, eu imaginei que o criminoso havia deixado um carro à sua espera aqui. Por que um carro? Um carro ou uma moto. Simplesmente ninguém se aventuraria a subir até aqui sem condução própria. Há muitos já passaram do horário dos ônibus. E o senhor encontrou o criminoso? Eu parei o carro de Aura, no qual eu estava um pouco adiante de um outro carro que estava estacionado. Desci e fui a pé até próximo ao veículo. Estava vazio. Qual era a marca do carro? O senhor reparou? De certo, Fusca de cor clara. Eu não posso garantir exatamente a cor, pois chovia muito e o trecho da estrada estava a escuras. Eu sei, porém, que era cor clara.
E o senhor não se lembrou de anotar o número da placa? Lembrei-me, como não? Foi isso justamente o meu erro. Desculpa, Minoro, humildemente pede desculpa a perguntar ele. Bem, no momento que eu me abaixei para ler a placa, e o céu pareceu desabar sobre minha cabeça. Alguém o atacou? Exatamente. Tudo escureceu aos poucos, mas mesmo assim ainda senti o impacto das outras pancadas. Perdi os sentidos e quando voltei a mim estava sangrando, com as roupas reviradas e rasgadas. O malfeitor tirou meus documentos e espalhou-os pela estrada. Levou minha carteira de dinheiro. Tinha muito dinheiro? Pouco mais ou menos 800 cruzeiros e quebrados. Não tem a mínima ideia de quem pode ter sido o agressor? Não, inspetor. Se eu lhe dissesse o contrário, estaria mentindo. Está bem, Sr. Wagner. Pode regressar a casa. Eu e Minoro ainda ficaremos por aqui examinando o local. Sim, eu vou para casa. Eu tenho a cabeça e o corpo doloridos. Com licença, inspetor. O que esse inspetor acha de tudo essa história? Será verdade isso que ele falou? Pode ser e pode não ser. Bom, mas o Sr. Wagner realmente foi ferido, não, inspetor? Não seria a primeira vez que um assassino simula um ataque para arranjar um álibi. Não, mas o Sr. Wagner não ia bater na cabeça dele? Ele tá com um galo enorme na cabeça? Ô, Minoro, o que você escolheria? Um galo na cabeça ou a acusação de um crime? Ele, inspetor, desculpe, não, mas Minoro preferia viver honradamente sem galo nem crime. A chuva que só parou agora pela manhã certamente lavou qualquer marca deixada por aqui. Mas como o Sr. Wagner disse que foi atacado à beira da estrada e arrastado para o mato, vamos dar uma olhada. Esteja atento, viu, Minoro? Sim, senhor. Vou ficar de olho, não? Veja, Minoro. O que, inspetor? A folhagem aqui está quebrada e amassada. Isso, é. Parece que foi por aqui que o Sr. Wagner esteve deitado sem sentidos, ou fingindo estar sem sentidos. Inspetor, olha aí, meio capim. Vou ver. Espera, olha aqui, olha. Que é isso, Minoro? Isso, uma carteirinha de fósforo que está usada, gasta, não tem mais fósforo. Sim, sim. Uma caixa de fósforos dessas que são distribuídas como propaganda. Isso. Talvez nos leve a alguma coisa. Vejamos o que tem escrito. The Alligator Club. O que está escrito, doutor? The Alligator Club. O que quer dizer isso? Que coisa complicada, não? Uma boate da zona sul do Rio. Ah, sim. Alligator Club. Sim, senhor. Vai parar de me interromper? Não, senhor, achei engraçado o nome de clube, Alligator. Você sabe o que é isso, Minoro? Não, senhor. Não sabe? Não, senhor. Não sabe mesmo? Não, senhor. Clube dos Jacarés. Não, Jacaré Clube. Bacana, não? Bom, vamos cortar isso e vamos embora, pois creio que não encontraremos nada mais por aqui. O pessoal da perícia já deve ter alguma coisa a nos dizer. Vamos lá, Minoro. Aqui temos os dados, Minoro. Como eu supunha, foi usado uma 45. A perícia concordou plenamente com o meu palpite. Foram disparados 3 tiros, sendo que o primeiro, que esfacelou a mão da vítima, foi dado quase a queima-roupa. Suponho que o criminoso sacou da arma e o Sr. Sebastião tentou arrancá-la de suas mãos. O assassino acionou o gatilho e destruiu completamente a mão do velho. Já os outros 2 tiros, embora mortais, foram disparados a alguma distância. Veja, os peritos acreditam que o criminoso tenha atirado já da porta e em plena fuga. Por isso ninguém conseguiu parar o homem, não? Atirou da porta do quarto e saiu correndo? Abalroando Dona Germana em sua corrida. De qualquer forma, sabemos uma coisa. Nós sabemos? Sim. Minoro pede humildemente desculpa por a sua santa ignorância, mas Minoro não sabe de nada. Pois eu lhe digo, sabemos que o criminoso é pessoa conhecedora de todos os detalhes da casa, pois mesmo às escuras conseguiu orientar-se e fugir. Um estranho tropeçaria nos móveis. Não acha, Minoro? Verdade, ilustre amigo. Isso, ilustre amigo, muito inteligente. Eu estou honrado de ser amigo do ilustre inspetor tão inteligente. O senhor é muito esperto, inspetor. Mas então, quem seria? Havia 3 pessoas na casa além da vítima.
Logo, uma delas é o assassino. Dona Germana também? Mas ela foi atropelada pelo assassino quando fugia. Minoro, temos que confiar, desconfiando. Isso. Dona Germana também poderia ter atirado no marido. Isso. Os peritos já se foram? Não foram. Estão abaixados no chão, tirando medida do quarto e estão tirando fotografia. Ótimo. Mandarei que façam um exame das mãos de todos os presentes. Vai examinar a mão de todo pra quê? Se alguma das 3 pessoas desta casa fez uso de uma 45 para assassinar o velho, certamente a saberemos através da prova de parafina. Vamos ver se alguém se recusa a fazer o teste. Olá, gente. Como é? Cheguei. Vovó, mamãe? Eu tô aqui. Como é que é? Não grite assim, Felipe. Olá, Germana. O que é? Mas que cara é essa, Germana? Parece que morreu alguém. E morreu mesmo. Mas o que é, Germana? O que foi que aconteceu? Oh, meu filho. Foi bom você chegar, meu filho. Eu não suporto mais tanta humilhação, meu filho. Mãe, por favor, que isso? Pare de chorar e me explique o que está se passando. Vamos, mãe. Todos já se submeteram aos testes. Bom dia. Bom dia. Quem é o senhor? Esse é o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária, meu filho. Ah, sim. Inspetor, este é meu filho, Felipe. Ele acaba de chegar. Muito prazer, rapaz. Chega em má hora, hein? Peraí, mas eu não estou entendendo nada. O que foi que aconteceu? Por que a polícia está aqui? Ocorreu um crime nesta casa, Felipe. Seu avô foi assassinado a tiros durante a noite. Vovô? Sim. Mas não é possível. Não pode ser. Infelizmente é verdade, Felipe. Eu sei como você deve se sentir. Seu avô gostava muito de você. E eu sei que você também lhe tinha muita estima. Gostaria de saber qual foi o canalha que teve a coragem de... Meu Deus. Não posso acreditar. Eu não posso. Infelizmente é verdade, Felipe. Está vindo do Rio agora? Sim. Eu deixei para subir hoje pela manhã porque eu tinha que ir a uma festinha ontem à noite. Eu não gosto de guiar depois de beber. Faz muito bem. Isso. Bebida é culpada de grande número de acidentes na estrada, não? E o senhor já prendeu o assassino, inspetor? Ainda não. Estamos investigando. Mas o que faz o senhor aqui em casa? Na certa, o ladrão já deve estar longe a essas horas. É sim, porque foi um assaltante, não foi? Não sei, Felipe, mas tenho suspeitas. E de quem é que o senhor suspeita? De Germana? De minha mãe ou do primo Wagner? Isso é absurdo, inspetor. É o mais absurdo que eu ouvi nos últimos tempos. Logo saberemos se é ou não absurdo. Foram feitos os testes de parafina e... Teste de parafina, inspetor? Isso não é um teste que se faz para saber se uma pessoa usou armas de fogo? Você é um jovem inteligente, Felipe, é isso mesmo. E com quem que o senhor fez esse teste? Com todos nós, Felipe. Sim, meu filho, foi uma humilhação. Ora, mas por que vocês submeteram a isso? Poderiam chamar o nosso advogado. Não deviam ter permitido. Poderiam fazer tudo isso, rapaz. Mas ficariam ainda mais suspeitos, na minha opinião. Bem, os peritos já vão embora. O corpo já foi removido e eu também me retiro. Peço-lhes que não deixem esta casa até ordem em contrário. Entendido? Sim, tudo entendido, inspetor. Vamos embora, Minoro? Minhas senhoras, meus senhores, passem muito bem e com licença. Até mais tarde, senhores. Meu filho, onde você esteve? Por que só chegou agora? Eu já disse, mamãe. Você sabe muito bem que eu só viria hoje. Eu fui a uma festinha ontem e aí... Você se divertindo numa festa enquanto seu avô era assassinado. Vejamos o que é que o inspetor vai inventar ainda mais.
Ah, finalmente chegou, Felipe. E por que finalmente? Parece que cometi algum crime chegando a essa hora? Quando é que você vai perder a mania de me censurar? Quando, Wagner? Que ideia! Não precisa se exaltar, garoto. Já não está mais aqui quem falou. E perca essa mania de me tratar como se eu fosse uma criança. Eu tenho 21 anos e sei muito bem o que eu quero e o que eu faço. Por favor, respeitem ao menos o dia de hoje. Parem de brigas. Eu vou lá para cima. Eu não suporto mais discussões. Eu não suporto. Prontinho, Minoro. Já me comuniquei com o Rio de Janeiro. E, inspetor, descobriu alguma coisa relacionada com o crime? Mais ou menos. Mandei verificarem umas coisas no tal boate de Alligator Club. A boate nome complicado, né? O senhor está tramando alguma coisa pesada, amigo. Primeiro, revistou todos os carros da casa sem que os moradores soubessem. Depois veio telefonar aqui, quando podia muito bem usar o telefone da casa. Podia, Minoro, mas corria o risco de ser ouvido. E eu não queria que isso acontecesse. Por isso veio telefonar aqui da rua. Exatamente. Tem alguma pista? Várias. Agora resta saber uma coisa. O que, inspetor? Qual delas leva ao verdadeiro criminoso? Alô? Aqui é o inspetor Santos. Quem está falando? Sou eu, inspetor. Germana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, minha senhora. Boa noite. Eu gostaria que me respondesse a uma pergunta. Pois não. O que é? Quem é o advogado que trata dos assuntos da família? Dr. Rosalvo Mendes Pinto. Rosalvo Mendes Pinto? Sim, senhor. Uhum. Onde mora? Na Avenida Borges de Medeiros. Agora eu não sei o número de cor, mas se o senhor quiser... Não é preciso, isso me basta. Uma coisa, não diga a ninguém que lhe fiz essa pergunta. Obrigado. Não tem de quê. Quem era? Opa. Assustou-se? Com quem você estava falando, hein? Ora, com ninguém. Com ninguém? Muito interessante. Deve ser divertido falar com ninguém ao telefone. Eu estava falando com uma amiga. E depois eu não tenho que lhe dar satisfações, Wagner. Eu estou em minha casa. Como mudou, hein? Já não é a santinha de quando Titi estava vivo? E por favor, afaste-se de mim. Eu não o suporto e você sabe muito bem disso. Eu não sou Áurea que se deixou envolver por suas conversas amorosas. Comigo você não consegue nada. Pena, sabe? Você é bem mais bonita do que Áurea. E junto iríamos longe. Olha, mas como... longe que eu não pudesse alcançá-lo. Áurea, eu estava apenas brincando. Com licença. Seu conquistador barato. Não podia esperar o corpo de sua vítima acabar de esfriar? Como? O corpo de minha vítima? Eu não entendo. Não pense que me enganou. Eu sei que foi você quem matou o velho. Miserável! Não, por favor, não faça isso. Você merece morrer só por isso. Tire essas mãos imundas em cima de minha mãe. Felipe, para que essa arma? Para matar o homem que assassinou meu avô, canalha. Não atire, eu juro que não fui eu. Mentira, Felipe. Foi ele. Não. Eu sei que foi ele. Vamos, atire de uma vez. Não faça isso, Felipe. Ouça, Felipe. Eu não quero ouvir coisa alguma. Miserável. Mas... Tomei a liberdade de retirar as balas de sua arma, Felipe. Inspetor, chegou mesmo a tempo. E esse amigo sempre chega na hora certa, não? O senhor retirou as balas de meu revólver? Como? Quando, inspetor? Quando revistei seu carro ao sair daqui e encontrei a arma embaixo do banco traseiro escondida. Prevenir é sempre melhor do que remediar. O que faz o senhor aqui, inspetor? Vim prender o assassino. O assassino?
O senhor teme dizer que um de nós... E tenho provas. Olhem bem para as mãos de Felipe. Sabem qual é o calibre? Uma 45. Não. Diga que é mentira, Felipe. Vamos, fale, meu filho. É verdade. E nada adiantaria mentir. Foi você quem assassinou seu avô na noite passada. Meu filho. Acabei de falar com o Dr. Rosaldo Mendes Pinto ao telefone. Ele confirmou as minhas suspeitas. O Sr. Sebastião tinha feito um novo testamento. Um novo testamento? Eu não acredito. Sim, é verdade, mamãe. O velho nos passou a perna. Doou a metade das ações a Germana e os outros 50% foram divididos entre nós três. 20% para a senhora, Dona Alva. 20% para o Sr. Wagner. E apenas 10% para Felipe. Dessa maneira, ele jamais teria voz ativa nas decisões. Aquele velho idiota. Disse a ele que se fizesse uma coisa dessas eu acabava com a sua carcaça. E ele sabia que eu não estava brincando. Mas, Felipe, o seu avô era um homem corajoso. Muito corajoso. Relatou tudo ao advogado ao assinar o testamento novo. O Dr. Rosalvo contou-me tudo. Seu avô descobriu que você andava metido com marginais. Gente viciada em drogas. Chamou a ordem e você não ligou. Ele sabia que você esperava que ele morresse para vender suas ações, já que não teria voz ativa nas decisões. Descobriu também que sua mãe e o Sr. Wagner tensionavam vender a parte que lhes caberia ao seu mais ferrenho concorrente e inimigo. Por isso, alterou o testamento. Aquele velho cretino. E como o senhor descobriu tudo isso, inspetor? Você quer saber como foi que eu descobri tudo isto? Não é assim, Felipe? É, sim, senhor. Pois muito bem. Mandei investigar no The Alligator Club, onde você esteve até a madrugada de hoje. Você e seus cupinches deram uma festinha. Como era? Um embalo. Embalo. Um embalo. Mas descobri que você se ausentou durante grande parte da noite. Descobri também a agência onde você alugou o Fusca para vir cometer o crime. Rapaz, você deixou muitas pistas. Aliás, os assassinos sempre deixam pistas. Por que desconfiou de nós? Poderia ser um ladrão, um assaltante? Meu filho? Minha senhora, sempre se suspeita dos membros da família quando morre um milionário. Sempre. Quem tem muito dinheiro tem os maiores inimigos no seio da própria família. Bom, está tudo terminado. Vamos embora, rapaz. Ô, mamãe, eu queria lhe pedir uma coisa. Ô, mamãe, por favor, você vai contratar um advogado, não vai, mamãe? Por favor, eu estou lhe pedindo. A senhora vai contratar um advogado. Um bom advogado, não vai, mamãe? Eu? A senhora não vai? Eu já estou farta de suas loucuras e seus desmandos. Mamãe? Não conte comigo pra nada. Pra nada, entende? Mamãe, mas vocês não podem me abandonar. E por que não, hein? Se fosse um de nós, você não iria nos abandonar? Vocês, hein? Vamos, inspetor. Vamos. Espero que se dê bastante publicidade ao meu crime. Só assim essa gente passará pela vergonha de ter um criminoso na família. É como todo mundo diz, não? Isso acontece nas melhores famílias, não?
Teatro de Mistério da Rádio Nacional acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Quando Morre o Milionário. No programa de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Minoru, Cauê Filho, Áurea, Silvia Augusta, Germana, Neida Rodrigues, Wagner, Wilson Marcos, Felipe, Paulo Silva, Inspetor Santos, Domício Costa. O operador de som foi Paulo Moura. A contrarregra foi feita por Geraldo Cruz. Sonofonia esteve a cargo de José Marques. Os ensaios sob a responsabilidade de Cauê Filho. O assistente, Aldir Santana. A direção do Rádio Teatro, Deise Lúcido. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.